Do Jornal Público, este é o P24. Andrew Tate foi formalmente acusado de violação, tráfico humano e exploração sexual. Que ideal de masculinidade está a transmitir às gerações mais jovens? O influencer britânico Andrew Tate vai ser julgado por acusações de violação, tráfico humano e crime organizado para explorar mulheres. Os procuradores do Tribunal de Bucareste acreditam que o influencer, em conjunto com o irmão e duas mulheres de nacionalidade romena, formou em 2021 uma rede de tráfico humano, que se estendia desde a Roménia até ao Reino Unido e Estados Unidos. Desde março que o britânico estava em prisão domiciliária, mas continuava bastante ativo no Twitter. As ideias polémicas sobre a masculinidade e o papel da mulher na sociedade têm milhões de adeptos. My chicks don't go to the club without me. They are at home. How are women allowed to drive? Every single organization that is primarily run by females is just a fucking bitch fest anyway. I'm saying that the modern society we live in has been built by men. Men are still out here building the modern world. But when they come home now, the girl's like, oh, why should I cook for you? I think women are failing in their role. Por que estas ideias ainda têm sucesso em 2023? E qual o papel dos pais e professores no combate à sua propagação? Neste episódio eu vou falar com Tiago Rolino, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, focado na construção de identidades de género. Bem-vindos ao P24, eu sou a Inês Rocha. Tiago Rolino, bom dia. Andrew Tate foi acusado de violação, tráfico humano e exploração sexual, crimes que negou sempre. E ainda hoje foi para o Twitter vitimizar-se, dizer isto não é sobre mim, é sobre todos nós, homens. Partilhou uma coleção de supostas acusações falsas de agressão sexual, tentando generalizar e mostrar que são todas falsas. Ele é apelidado de rei da masculinidade tóxica. Como investigador nesta área, acredito que seja para si um caso de estudo. Para quem não conhece, quem é Andrew Tate e que perigos é que representa? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui no vosso podcast. Eu se calhar começo pelas palavras do próprio Andrew Tate que mencionou agora e que também são as mesmas que a escritora Laura Bates, que faz parte do Conselho do Equimundo, que é nosso parceiro em alguns projetos europeus, nomeadamente no X-Men, e que realmente não é só sobre o Andrew Tate. A Laura Bates diz que o Andrew Tate is one of hundreds. É um entre centenas, eu até digo milhares de pessoas, milhares de homens. Tem a ver, sim, com esta masculinidade, estes preceitos de masculinidade patriarcal, ou masculinidades hegemónicas, e porque não tóxica, como falou, porque é que nós não utilizamos o tóxica? Por duas razões. A primeira é porque este termo da masculinidade tóxica surgiu na altura do movimento Me Too, do aparecimento, em que se caracterizaram os comportamentos dos homens que estavam acusados como de masculinidade tóxica. E, portanto, isto limitava os outros comportamentos que também são de masculinidade patriarcal e hegemónica àqueles, ou seja, limitava aqueles comportamentos do Me Too e deixava de fora outros comportamentos de masculinidade hegemónica, patriarcal e que também são prejudiciais para as mulheres em primeiro lugar, mas também para os homens. Portanto, a outra razão é porque a chamar-lhes masculinidade tóxica é como se uma patologização da masculinidade, e que não é isso. Não é? E, portanto, esta atuação machista, misógina do Andrew Tate e os crimes do qual ele vem agora formalmente acusado, são o reflexo máximo e mais perverso de vários comportamentos de masculinidade hegemónica ou patriarcal, como eu digo. Estes são mais ligados à violência, não é? À subalternização da mulher em termos criminosos, também como ele faz, e que redundam também nestes crimes do qual ele tem sido acusado. Ele usa algumas formas de masculinidade que poderíamos, e esse é um perigo, é uma perversidade da atuação do Andrew Tate, porque ele faz com alguns comportamentos que se poderiam dizer que até
poderiam não ser aqueles masculinos típicos, como o culto do corpo, como a beleza, que ele faz muito, mas que, portanto, o masculino não está ligado à beleza, isso é as feminilidades, mas ele utiliza-os de forma perversa, uma forma de uma afirmação do masculino como mais forte, ou seja, é requentado, não é? Ele dá uma nova ideia, que os homens estão a ser agora a perder direitos, a serem acusados, como ele próprio diz, não é sobre ele, é sobre todos os homens, mas perverte isso para uma vitimização masculina, por forma a que se dê passos atrás nas conquistas que foram tecidas em termos de direitos humanos, não é? É isso. Só para quem não conhece bem a personagem, o que é que ele está a promover e o que é que esta masculinidade, disse, patriarcal, hegemónica, promove? Ele diz muito que as mulheres só servem para tirar cafés e não para trabalhar, que têm que ser super fiéis ao homem, o homem não tem que ser fiel. Que tipo de argumentos é que ele promove? Como eu tinha dito, ele faz uma masculinidade requentada, ou seja, e as pessoas até podem dizer maquilhada, mas eu prefiro requentado porque é mais do mesmo e de uma forma que não é mais do que um regresso ao passado, daqueles preceitos, como eu lhe disse, as masculinidades e as feminilidades e a forma como todos e todas somos socializados e socializadas não são as mesmas e tiveram mudanças geográficas, tanto cronologicamente como geograficamente. E ele faz um regresso ao passado daquele homem, daqueles preceitos, daqueles pilares típicos da masculinidade, do homem provedor, da família, do homem forte, corajoso, temerário, de uma coragem exacerbada, de que se sobrepõe não só às feminilidades e às mulheres, como disse, subalternizando-as e colocando-as num lugar abaixo dele, mas também as outras masculinidades, não é? Os tweets deles e os posts dele nas redes sociais são muito a promover esta masculinidade alfa, contrapondo as masculinidades betas. Se algum homem não cumpre aqueles preceitos, é menos homem que os outros. Não é? Isto é estudado pelas nossas investigações e outras investigações que se fazem no tempo das masculinidades, como uma forma, e por isso é que chamamos hegemónica, não é? São preceitos masculinos que se sobrepõem, que estão hegemonicamente superiores às feminilidades e às outras masculinidades que não são dessa forma, ou seja, as masculinidades cuidadoras, não violentas, ou seja, as masculinidades feministas. Porquê que acha que estas ideias têm tanto acolhimento em 2023? Andrew Tate é uma das pessoas mais googladas do planeta, tem 6,9 milhões de seguidores no Twitter e também tinha nas outras redes antes de ser banido. Porquê que tem tanto acolhimento ainda por cima entre os jovens? Tem uma explicação muito simples, que é o sistema patriarcal onde nós estamos. E o sistema patriarcal tem um género e até uma orientação sexual, não é? Um patriarcado cis-heteronormativo, não é? Em que só as pessoas cis-heterossexuais e homens se sobrepõem e estão no topo de uma cadeia de privilégios e, portanto, com as conquistas que foram sido feitas ao longo dos tempos na aproximação de outras identidades, de outras expressões de género, de outras orientações sexuais, os homens viram-se a perder privilégios e não direitos. Aqui é importante que se diga que nunca os homens perderam direitos, muito pelo contrário, tendo os seus privilégios sido postos em causa. Não é que os tenham perdido, porque afinal não perderam, não é? Que vemos agora estas manifestações. E obviamente que alguém que comunica nas redes sociais de uma forma agressiva, de uma forma que é chamativa, obviamente chama, não é, a atenção, e depois faz o culto do corpo, é uma pessoa que se cuida e que chama muitos jovens que estão naquela fase de afirmação e que precisam de se afirmar nos seus pares, não é? E ele chama muitos adolescentes que estão naquela fase que se têm que afirmar perante os seus pares e de que forma é que o fazem? Nesses preceitos e nesses pilares tipicamente e hegemonicamente masculinos.
Mas é interessante também que não tem acolhimento apenas nos jovens rapazes. Um inquérito nos Estados Unidos, à geração Z, mostrou que também havia muito público de mulheres, de jovens mulheres, a assistir a Andrew Tate e a gostar das ideias. Isto mostra o quê? Mostra, mais uma vez eu vou lá, mostra o sistema patriarcal que não quer deixar-nos, não é? E enquanto tivermos um sistema patriarcal e capitalista que vem do ter, do possuir, do glamour, obviamente que esse mundo chama tanto os homens como as mulheres. Aqui a responsabilidade é do sistema patriarcal. Para serem aceites, as pessoas, normalmente, e todos e todas nós o fazemos, seguem a norma, e se a norma que nos é colocada é de uma família ideal, de um comportamento heterossexual ou heteronormativo, de determinado estilo de vida em que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora da casa, nós, para sermos aceitos, temos que seguir os preceitos que a sociedade nos vem transmitindo desde que nós nascemos até antes do nosso nascimento. São as tais caixinhas em que nos colocam e que nós, desde cedo, aprendemos a comportar-nos com o género que nos é atribuído, com o sexo que nos é atribuído, e portanto, e como não queremos, e como temos vantagens, nós homens especialmente, em estar dentro desta caixa, não é? E temos desvantagem perante a sociedade em geral se sairmos, e não vemos as vantagens que temos ao sair dessa caixa da masculinidade, seguimos os preceitos que a sociedade ainda considera como norma. Como é que isto se combate? Isto, por exemplo, para pais que tenham filhos que estejam nas redes sociais e que acham que estas ideias são boas e que se tornam seguidores de influências como Andrew Tate. O que é que os educadores, tanto os professores como os pais, podem fazer para desconstruir um bocadinho estas ideias? É uma excelente pergunta. A primeira resposta que eu lhe tenho é uma reflexão crítica sobre tudo o que se vê. Não aceitar como uma verdade absoluta e insufismável aquilo que nos aparece pelas redes sociais, pela televisão, pelos filmes. Fazer uma reflexão crítica sobre aquilo, perceber qual é a origem destas coisas. E depois fazer um trabalho aí mais a nível, desde macro, o Estado, as entidades com responsabilidades, que depois passa para a sociedade, para as famílias e depois individual, não é? E eu acho que é um caminho de duas vias e, portanto, é um trabalho que se quer transversal e que não é mais só do que esta reflexão nos direitos humanos, o porquê que a igualdade, o feminismo, que não é tão somente a igualdade de todos os géneros, todas as identidades de género, expressões de género, todas as expressões sexuais e as orientações sexuais também. E também haver mais financiamento para projetos que promovam estas alterações de comportamentos e de alterações de normas estereotipadas de género, como temos agora, e fazendo agora um bocado de publicidade, não é publicidade porque nós não temos nada, mas é ao projeto Kinder, que trata de metodologias dirigidas a professores e professoras, educadores e educadoras para trabalhar com crianças dos 3 aos 12 anos, onde tem não só as metodologias, mas também produtos que permitem que se aborde estes temas de outra forma. E as redes sociais? O ano passado o Andrew Tate foi banido de praticamente todas as redes sociais, entretanto Elon Musk permitiu que ele fosse outra vez para o Twitter. Acha que as redes sociais devem ter um papel a filtrar este tipo de discurso, ou a liberdade de expressão é mais importante e deve ser o utilizador a filtrar? Muito obrigado por essa pergunta, e eu vou começar exatamente por onde acabou. Porque o que é a liberdade de expressão? Frases machistas, racistas, misóginas, xenófobas, LGBTQIA mais fóbicas, isso não é liberdade de expressão, isso são crime. E eu acho que as redes sociais devem estar atentas aos comportamentos criminosos. E, portanto, as redes sociais devem ter essa responsabilidade de impedir que os utilizadores das redes sociais cometam crimes nas suas plataformas. Há o paradoxo da tolerância do Popper, que explica muito bem isso, não é? Que esta tolerância ilimitada
leva à extinção da própria tolerância, não é? E o Popper diz que nós nos devemos não tolerar os intolerantes sob pena da tolerância em si ser extinta. Ou seja, por isso um paradoxo. E, portanto, quando há estes comportamentos criminosos de racismo, ou de frases racistas, de frases xenófobas, machistas, misóginas, elas não são a liberdade. Não temos que ter tolerância com essas intolerâncias, não é? Sob pena de um dia não termos tolerância em si. Tiago Relino, muito obrigada. Obrigado. Esta quarta-feira, confira as alterações que os vários partidos querem fazer ao pacote Mais Habitação. As votações dos diplomas e propostas de alteração devem começar na quinta-feira e alargar-se até julho. Leia tudo na versão impressa ou em público.pt. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.